Salve, amigo da bancada, sejam muito bem-vindos ao seu podcast, canal em defesa das culturas torcedoras, dos clubes e dos estádios. Eu sou Irlan Simões, esse é o terceiro vídeo da série Movimento de Torcedores. Nesse episódio a gente vai tratar especificamente de Alemanha e Holanda, dois países que têm algumas certas conexões ou aproximações nos seus modelos de clubes e de liga. E diferente do caso dos países do episódio anterior, Itália e França, se você não está sabendo, você tem episódios anteriores para você assistir também. Alemanha e Holanda têm clubes que ainda não viraram completamente empresas. Como assim não viraram completamente empresas? São clubes que são constituídos sim como empresa, pelo menos a parte do futebol, porém a propriedade desses clubes ainda está na mão das associações originais desses clubes. Na Holanda, pelo menos os seus principais clubes estão com esse formato. Na Alemanha, os clubes são obrigados a estar nesse formato. E essa relativa aproximação entre os clubes, com a presença de associações, também quer dizer, por consequência, uma relativa aproximação entre os movimentos de torcedores, que é exatamente o que a gente vai ver agora, depois da vinheta. Bom, mas para além da questão da associação, acho que antes da gente começar, também é interessante trazer outra questão. Os movimentos, tanto na Alemanha quanto na Holanda, eles têm uma marca muito forte da cultura ultra nesses dois países, que ela é muito mais tardia do que a gente tem na Itália e até na própria Espanha, ali do lado, na França, e está muito relacionado também à reação dos torcedores aos processos ou às políticas de combate ao hooliganismo. Como a gente sabe, desde a Inglaterra, passando por Itália e França, essas políticas foram muito agressivas, muitas vezes demonizando esses torcedores, perseguindo outros torcedores e principalmente, aí a parte mais importante, elitizando os estádios. Então, nessas duas localidades, a gente tem organizações que vão nesse sentido também de combater as políticas que afetam os torcedores como um todo e que não necessariamente ajudavam a combater o hooliganismo. Então, tanto os grupos de torcedores, como supporter clubs, quanto as organizações ligadas aos coletivos ultras, elas vão se mobilizar exatamente para conter os prejuízos aos torcedores dentro dessas novas políticas. E um problema que era real. O crescimento do hooliganismo nos anos 90, tanto na Holanda quanto na Alemanha, ele era muito significativo, e essas reações ajudam, inclusive, com a própria ação dos torcedores a impedir a elitização desses estádios e, ao mesmo tempo, impedir a morte da festa na arquibancada. Isso é muito significativo, principalmente se tratando de países que têm um futebol muito desenvolvido em termos de mercantilização. Mas para parar de ficar um pouco mais óbvio, vamos começar primeiro pela Alemanha. A Alemanha, como bem se sabe, aprovou em 1996 uma lei que regulamentava a transformação dos clubes em empresa, porém com uma condição que até no Brasil já ficou muito famosa também, pelo menos quem conhece o Na Bancada sabe há muito tempo como é que isso constitui. 50+1. Bom, quem quer entender mais profundamente 50+1, tem um podcast que a gente gravou lá nos primórdios da bancada, no Som das Torcidas na Bancada, que a gente faz na Central 3, que a gente conversa com o Fred Lesbão, que é um membro do Hannover, que ajuda a entender completamente essa história dentro do futebol alemão, mas daqui ainda vale a pena trabalhar um pouco nessa questão. Muita gente, inclusive, vai discutir clube empresa no Brasil, não entende qual o princípio por trás do 50+1. É diferente do que se acha, o 50+1 não é uma limitação à entrada de investimento. O 50+1 ele surge como uma reação de quem estava dentro dessas associações, observando o que acontecia nos países vizinhos, e alertando que, uma vez que os clubes passassem para mãos de proprietários muito alheios à comunidade histórica que construiu esse clube, você tinha um risco muito grande relativo aos seus torcedores. Bom, e na Alemanha, mais precisamente, o que acontece é que você tem uma cultura associativa muito forte relacionada aos clubes de futebol. Na verdade, a cultura associativa é relacionada a tudo, mas há uma marca muito forte no futebol alemão, que é a associação a essas agremiações. Então, na medida em que chega uma lei em 1996 propondo que os clubes se adequassem ao modelo dos países vizinhos, como a Itália já tinha transformado, a França já tinha transformado, a Espanha tinha acabado de transformar seus clubes em empresas, os torcedores alemães, grande medida também os associados ligados aos clubes, falaram que era preciso um mecanismo de defesa dos clubes para que eles se mantivessem nas mãos dos seus associados. Lembre que nessa altura muitos clubes italianos já estavam indo à falência, né? Não era nada muito novo que acontecia ali. Bom, e até os tempos atuais o que acontece na Alemanha é isso, os clubes têm o seu departamento de futebol transformado em empresa, mas quem é proprietário de fato daquele departamento é a própria associação original. Bom, e mais do que observar a existência das associações ainda hoje no futebol alemão, também é observar a força dessas associações. Na Alemanha os clubes têm os modelos associativos mais fortes e democráticos que existem no futebol global. São associações que se reúnem em grandes assembleias que duram horas, que avaliam contas dos clubes, que elegem nova diretoria, que podem brigar pela destituição da diretoria atual e que mantém a força da associação. Por isso é importante trazer essa discussão da associação e empresa, que é algo que a gente não viu na Itália e não viu na França. Você não tem essa história. Então, diferente desses outros países, a força do movimento de torcedores da Alemanha também está na disputa pelos
rumos do clube. E isso envolve assuntos como preço dos ingressos, envolve assuntos como o preço da associação, isso envolve assuntos como a estrutura dos estádios e a forma que eles serão organizados para caber, inclusive, é a parte mais importante, as culturas festivas do torcer. Então não é fortuito que a gente chega aqui no Brasil e a gente ouve falar do futebol alemão como esse grande modelo de festa no futebol europeu. Isso acontece porque os clubes são associativos e porque essas associações fazem um grande esforço para manter os estádios populares. E aí por isso vale a pena te passar pelos formatos de organização de torcedores da Alemanha, porque ao mesmo tempo que você tem movimentos organizados e combativos, você também tem estruturas que favorecem e até proporcionam um maior envolvimento dos torcedores nas decisões. Um deles são os Fan Project, né, que são os projetos de torcedores. Não se trata necessariamente de um movimento torcedor, mas é um exemplo de organização ou de estrutura onde há esse canal, né, de diálogo entre aqueles que preenchem as arquibancadas e aqueles que comandam os clubes. Na Alemanha também vai ter uma organização chamada Anserkilve, que é uma organização que tenta reunir grupos de torcedores que disputam a democracia nos clubes e outras estruturas e a defesa desse lema que é muito próprio da Alemanha, que é o 50+1. O que se diz muito é que essa organização ela não tem grande capilaridade entre os torcedores, ela tem sim uma representatividade, ela tem um poder de interferir nos debates, mas não necessariamente ela consegue mobilizar os torcedores, ao menos não em uma medida como a outra organização que é sim muito significativa, a Pro-Fans. A Pro-Fans tem uma capacidade maior de articular esses agrupamentos de torcedores, principalmente os coletivos ultras. É importante até observar que os ultras alemães eles são bem diferentes do que a gente vê na Itália e na França. Não só pelo lado da politização à direita, onde é muito comum na Itália e França, que não é tão presente no futebol alemão, pelo contrário, são torcidas até muito mais desvinculadas dessa extrema-direita, mas principalmente pela sua ideia de participação dentro dos clubes. Tem uma presença muito forte, apesar de alguns também terem esse tipo de código de não envolvimento com o clube, mas os outros alemães, eles alimentam a ideia de que os torcedores devem se entender como uma categoria social. Eles devem defender o interesse dos outros torcedores de outros clubes, por mais que sejam rivais, entendendo também que esses assuntos também interferem na vida da sua própria arquibancada. Então é por isso que a gente vê tanto relato de movimentação nas arquibancadas alemãs, que é exatamente esse espírito de coletividade que se criou muito forte lá. Uma cultura de entender o movimento de torcedores como uma coisa só, independente das rivalidades, e inclusive deveria ser um pouco melhor entendido no Brasil também, deve aprender um pouquinho com isso. Então você vai ter um movimento muito forte de defesa das arquibancadas populares, como sempre, de combate à violência policial, do direito aos torcedores fazerem as festas, de se manifestarem das arquibancadas. Não há um cerceamento, por exemplo, de manifestações políticas das arquibancadas alemãs, na verdade nem europeias. E pelo outro lado, os torcedores sempre reagiram, sempre se manifestaram, sempre defenderam seus clubes como associação, ou pelo menos clubes sob o controle da associação. Inclusive porque essa medida do 50+1 está sempre ameaçada na Alemanha. Não foram poucos os casos onde dirigentes de determinados clubes quiseram romper com essa barreira, quiseram romper com essa lei. O caso mais significativo nesse sentido sempre foi o do Hannover, né? É importante destacar, mas esse caso do Hannover, onde você tem a solidariedade de diversos torcedores, de diversos clubes, mobilizando. Houve uma tentativa de romper o 50+1 no Hannover por causa de um antigo patrocinador e dirigente do clube que queria se apoderar dessa estrutura, mas é exatamente o 50+1 também, que está por trás dos protestos contra o Dietmar Hopp, o proprietário do Hoffenheim, e também está por trás dos protestos contra o Red Bull Leipzig, que é o clube mais odiado da Alemanha desde sempre. Como o assunto é muito longo, não vou explorar isso, não vou conseguir esgotar isso no vídeo que pretende ser mais reduzido para a gente falar de movimento de torcedores. Aqui na descrição, mais uma vez, recomendo o podcast do SDT na Bancada, o vídeo que a gente realiza sobre o Clube Empresa na Alemanha, com o professor Carles Vinhas, com Fred Lesbão e com Marti Cury. Vale muito a pena assistir essa conversa. E por fim, um texto onde eu descrevo melhor essa discussão sobre as ofensas e ofensivas dentro do futebol alemão, que é muito difícil, inclusive, a gente trazer para o Brasil e compreender essa polêmica. Mas destaco novamente, é sempre importante entender essas movimentações na Alemanha como torcedores de um determinado clube se manifestando sobre coisas que acontecem em outro clube. Há um sentimento de unidade entre os torcedores alemães, independente das rivalidades. Na verdade, eles não querem, inclusive, descartar as rivalidades na vida deles, mas eles entendem que se algo acontece no estádio ou no clube do meu rival, consequentemente isso vai acontecer no meu clube também. Inclusive o que Fred Lesbão destaca no vídeo que eu acabei de recomendar é que a grande chave desse poder de mobilização dos torcedores alemães está exatamente na concorrência de quem faz o protesto mais criativo, o protesto mais impactante. Então, por isso que a gente vê numa rodada começar com um protesto em Hannover, e no dia seguinte aparecer em Colônia,
em Munique e Dortmund. É exatamente essa rede de contato entre os torcedores organizados, né, os coletivos ultras e também outros movimentos, que permite que você tenha essa potencialidade das vozes dos torcedores a nível nacional, não apenas localizado em determinados clubes. Então, sem dúvida, a cultura torcedora alemã, ela é um exemplo a ser seguido. Ela é um modelo de organização, de percepção dos torcedores como categoria social e também uma capacidade de fazer barulho. E essa organização, ela vale tanto para a disputa do clube quanto para a disputa do estádio. E essas duas coisas estão conectadas para os torcedores alemães. Diferente do que a gente falou no vídeo anterior, no caso da Itália e França, participar do clube também é interferir nos rumos do futebol. Bom, e aí você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com a Holanda, um país tão diferente, tão menor, onde você só tem 3 grandes clubes praticamente dominando todo o público torcedor do país. A escolha da Holanda vem exatamente para trazer, na sua ausência em determinados elementos, a comparatividade que permite a gente compreender melhor a própria Alemanha. É porque na Holanda os clubes também sempre foram associações até os anos 2000. É diferente do que aconteceu com França e Itália nos anos 80, no episódio anterior, e o que acontece com Espanha e Portugal nos anos 90, no próximo episódio. Os clubes holandeses até permanecem como associações até meados dos anos 2000, assim como os alemães também demoram a pensar na ideia de transformação dos clubes em empresas. E o que é que motiva os clubes holandeses? É problema financeiro? É dívida com o Estado, etc? Não, os clubes até tinham uma boa situação financeira. O grande problema foi a discrepância financeira com as ligas adversárias. Porque o que acontece de fato é que ali no meados de 95, 96, aparece a Lei Bosman. A Lei Bosman muda completamente o futebol porque ela quebra todas as regras ou limitações que existiam para estrangeiros, ao menos em se tratando de europeus. Então, por exemplo, se um clube italiano ele tinha 5 vagas disponíveis, apenas disponíveis para estrangeiros, depois da Lei Bosman, todo e qualquer morador ou jogador formado num país vizinho deixava de ser considerado estrangeiro. Então, estrangeiro era apenas brasileiro, argentino, uruguaio, etc. Um holandês não era mais estrangeiro, um alemão não era mais estrangeiro. Então, eles poderiam compor os elencos dos clubes italianos. Isso vai impactar os clubes holandeses, porque os clubes da França, em menor medida, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Itália, com populações maiores, com maior poder financeiro, com maiores torcidas, eles vão ganhar uma vantagem com relação aos clubes holandeses. Esse mesmo problema também acontece com Portugal, porque é um país diminuto, que tinha muita importância no futebol europeu, mas não consegue acompanhar o desenvolvimento financeiro desses clubes rivais. Então, nos anos 2000, os clubes holandeses começam a pensar em virar empresa, mas por conta própria, eles estabelecem para suas próprias agremiações a ideia do 50+1. Vamos criar uma empresa, virão investidores, mas quem vai mandar no clube ainda é a associação. Então, na Holanda, onde você tinha uma restrição a clubes como empresa, você passa a ter uma aceitação de clubes como empresa. Mas o princípio ainda clubes são associações, e em alguns casos eram fundações, mas em grande medida eram associações. Por isso que eu quis comparar com o caso alemão, porque uma lei estabeleceu esse limite. No caso holandês, os grandes clubes simplesmente fizeram por conta própria, não vamos fazer. Quando eu falo grande clube aqui, eu tiro o PSV, evidentemente, que foi um clube que foi sempre ligado à própria empresa Philips. Então não tem um histórico de formação da associação como a Ajax e Feyenoord tem, ou outros clubes também menores da Holanda. E aí, o que a Ajax faz? O Ajax cria essa empresa, mantém 73% da propriedade, né, do controle acionário com a associação original, e outra parte vende para outros investidores possíveis. O Ajax acabou, inclusive, ficando famoso por ser um dos primeiros clubes a se lançar na Bolsa de Valores. O que vai destacar essa parte pequena, e o que se avalia em termos de históricos é que o impacto é pequeno na própria história do Ajax. A pretensão ali, na verdade, era captar recursos para abrir filiais do clube em outros países. Então, quando a gente fala hoje de multi-club ownership ou coisa parecida, na verdade, clubes como o Ajax já faziam ali no começo dos anos 2000. Ter clubes em vários países, uma espécie de uma rede de captação de talentos, para poder fornecer bons jogadores desde a base para a matriz, que era o Ajax da Holanda. Já no Feyenoord, o que acontece é a história um pouco diferente, porque o clube passou por uma crise financeira muito grande no início dos anos 2000, muito em virtude também disso que eu acabei de falar, e a solução encontrada foi um punhado, cerca de 60 torcedores mais endinheirados do clube, se juntarem numa organização chamada Amigos do Feyenoord, que comprou no 49,9% da ação dessa empresa chamada Feyenoord e deixou 50,1% na mão da associação original. Só que nesse processo de retomada financeira do clube, muitos torcedores também se engajaram. E aí entra uma parte curiosa, porque tanto no Ajax quanto no Feyenoord, as associações não são tão amplas e tão volumosas e numerosas como são na Alemanha. Tem um histórico muito diferente de formação, então você tem um número de associados reduzido. Os torcedores estão mais organizados e associados, de fato,
aos chamados supporter clubs. Então, tanto o Ajax quanto o Feyenoord têm essa estrutura da associação dos torcedores do clube. No caso do Feyenoord, essa associação de torcedores se chama The Legend e ela tem inclusive uma cadeira no conselho de administração do clube. Essa posição ela fica meio que identificada ali como uma espécie de guardiões da história do Feyenoord, que tem esse poder inclusive de veto numa organização que eles criaram, uma espécie de um conselho especial, que detém inclusive a chamada Golden Share, que tem poder de veto sobre assuntos muito específicos. Então, por mais que as associações de Ajax e Feyenoord não sejam tão amplas, não sejam tão democráticas, tão populares como são na Alemanha, onde a participação é mais fácil de acontecer, você tem em algum desses casos alguns instrumentos de participação de torcedores que permite, inclusive, que essas vozes sejam ouvidas. Mas na Holanda, diferente do caso alemão, os clubes menores, que não são esses principais, como eu falei, eles são todos empresas atualmente. Não mudou muito a diferença, né, de poder esportivo e financeiro com relação aos principais, mas você também não teve um processo de resistência nesse sentido como existe na Alemanha até os tempos atuais. E como eu falei, existiram muitos processos de tentar quebrar a lei do 50+1, mas a organização de torcedores e algumas correlações políticas também impediram que isso acontecesse. Bem, enquanto na Alemanha você tem uma participação muito grande de torcedores nas associações, na Holanda esse poder torcedor, por assim dizer, está nessas associações de torcedores, que por terem essa legitimidade conseguem inclusive serem os grandes mobilizadores da torcida dentro do estádio. E aqui eu falo mobilização para as festas dentro dos estádios, né? E de organizar a festa do torcedor dentro dos estádios, a presença da torcida como essa massa componente do espetáculo. Então, por isso também que a gente vê no futebol holandês uma presença muito maior das festas, assim como a gente vê no alemão, e muito mais se compararmos com Itália e França. Bom, e é exatamente essa constituição particular de Alemanha e Holanda, apesar de terem também suas diferenças entre si, mas pela presença ainda das associações, que eu quis colocar depois de Itália e França, para a gente começar a falar que existe ainda no futebol europeu esse elemento significativo chamado associação de torcedores. Então, no próximo episódio, a gente vai falar sobre Espanha e Portugal, onde associações ou deixaram de existir há pouco tempo e aí continuam sendo dinamizadas em determinadas organizações, ou ainda existem com grande força e tem a presença de torcedores tentando disputá-las. Então, se você já está no futuro, você já pode assistir o episódio de Espanha e Portugal. Se você não está, você pode aguardar para a semana que vem. E se você tiver que aguardar para a semana que vem, você tem duas opções. Ou segue a gente no Twitter, no @nabancada_, para receber as notificações na hora certinha. Ou você vai na melhor opção possível, nossa linha de transmissão. Você manda um WhatsApp para 21 980 80 9683, manda uma mensagem lá e fala, opa, quero entrar na transmissão do Na Bancada, que eu realmente recomendo porque é a forma mais segura de você receber as atualizações do Na Bancada, independente de rede social ou do YouTube, etc. De todo modo, você pode fazer aquilo que você fortalece o canal, como sempre. Você deixa uma curtida aqui embaixo, você lembra de seguir o canal se você não segue ainda. Você ativa, tem um sininho aí que você vai ativar as notificações toda vez que tiver conteúdo novo aqui. E acima de tudo, você pode também contribuir com Na Bancada compartilhando esse conteúdo se você achou bom. Se você não achou tão bom, você pode deixar um comentário. Se você achou bom também, deixa um comentário aí.